Boa noite. Boa noite. Era o dia 30 de maio de 2011, uma segunda-feira. Nós tínhamos passado uma semana bastante ansiosa. Eu precisei viajar a trabalho e a Giane já tinha ultrapassado as 38 semanas gestacionais. A minha presença era indispensável e nós ficamos assim muito preocupados se eu precisaria tomar um voo de onde eu estava para chegar a tempo e acompanhar o parto. Então nós fizemos todos os arranjos, parte da igreja foi lá, atendeu as necessidades da Giane naquela semana. Eu disse, fica bem quietinha aí que eu já volto. E todos os dias olhando as passagens de avião e com o receio de ter que sair às pressas. Mas findou que eu voltei no domingo à tarde e às 9h30 da manhã da segunda-feira estourou a bolsa. E aí estourou a bolsa e eu saí pulando pela casa, estourou a bolsa, estourou a bolsa, estourou a bolsa. E aí, para quem não tem a mínima experiência, o que isso significa? Quantos minutos nós temos? E naquele desespero todo, vamos lá e bora para a maternidade, deixa que eu dirijo, eu vou dirigindo. E aí, eu dirigindo, Giane do lado, sogra atrás, já não tinha mais bolsa, e aí fomos seguindo. Eu tinha ouvido recentemente um colega me dizer assim, rapaz, mas nunca numa hora dessa a mulher vai preferir o marido à mãe. Se tiver que escolher entre alguém para acompanhar no centro cirúrgico, é a mãe, certeza que é a mãe. E nessa esperança eu estava. E eu disse para minha esposa, sua mãe é especialista nisso, enfermeira, sabe, foi chefe de obstetrícia durante tanto tempo, ao longo dos anos, está na cidade, está aqui com a gente. Ela diz, eu quero você no centro cirúrgico. Eu digo, lascou. E aí, enquanto ela é preparada lá, a enfermeira me entrega um pacote lá, para eu, você tem que usar isso aqui, um jaleco verde, uma touca no pé, uma touca na cabeça, e eu ali já agoniado, e torcendo para ela mudar de ideia, as dores, as contrações, e aquele negócio todo, e eu falei, tem certeza que você não quer sua mãe? Eu quero você. E não teve jeito. Ela teve todos os desconfortos do parto normal, com as contrações e aquela coisa toda, e ainda teve que se submeter a uma cesariana, porque não havia condições de ser feito ali o parto normal. Depois de longas e longas horas, já era uma segunda-feira à noite, e foi decidido que iríamos para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, estava a médica que havia nos acompanhado, eu não havia perdido uma consulta ao longo dos 9 meses, a médica estava lá, e, sabe, foi a coisa mais normal do mundo, fazia aquilo todo dia e tal, olha para mim, eu numa agonia tremenda, com a máquina fotográfica na mão, as pernas tremendo, e ela dando ali para mim, dizendo algumas dicas e tal, aquela coisa toda. E aí, você sabe, cesárea não é tão simples assim, especialmente no pós-operatório, mas há uma série de cuidados que precisa ser feito no procedimento. E aí colocaram ali, dividiram as duas áreas, do lado de cá do lençol a Giane, e eu segurando a mão dela. E aí a médica falou, você pode vir para o lado de cá para acompanhar. Eu falei, não, estou bem aqui. Eu preciso cuidar da minha esposa. Segurei a mão dela, enquanto aqueles instantes iam passando, aquela coisa toda. E aí, eu não estava nem aí para o moleque, eu dizendo, deixa eu cuidar dela aqui. Até que a médica começa a fazer toda aquelas palavras de ansiedade, está quase, e aí o som da sala é rompido, eu ouço o choro do rapaz, e a médica diz, vem cá olhar, eu disse, estou bem aqui. Na realidade, a primeira visão que eu tive do Noah não foi com os meus próprios olhos. A primeira visão que eu tive do Noah foi pelos olhos da mãe dele. Por uma grande sorte eu consegui registrar isso. Eu queria que você
observasse essa foto. Esse foi o momento em que o menino veio ao mundo e eu não estava olhando para ele, eu estava olhando para a mãe dele. E eu contemplei meu filho pelos olhos da mãe. E eu posso dizer a você que nunca tinha amado tanto minha esposa quanto nesse momento. Né? Sim, aí depois de eu registrar essa foto, eu me viro para ele, meio amassado, aquela coisa toda, né? E faço ali o mapeamento do menino, aquele medo de trocar bebê na maternidade me fez correr atrás. Eu digo, segura aí, querida, que eu já volto, e fui atrás do menino, e vai lá, e procedimento daqui, procedimento de lá, e você sabe quando é cesárea, alguns procedimentos precisam ser feitos, diferente do parto normal, eu acompanhando, e fui de uma sala para outra, e voltei nela, está tudo bem aí, e eles ali trabalhando a situação, bagaceiro, aquele negócio todo, e aí eu voltei para lá, e eu olho o menino, e vai para lá, e vem para cá, chega um momento que eu volto para a sala onde ele está, e ele já estava limpinho, tinham dado um banho, aquela coisa toda, já ali todo enrolado, empacotado, e houve um momento ali em que ficou só eu e ele, mais ninguém, nós dois sozinhos, um com o outro. E aí, eu ainda não o havia tocado, e quando cheguei perto ali, olhando, contemplando ele tentando se acostumar com as luzes do quarto, um vulto do lado do berço, e eu estendi a mão para tocá-lo, e por um breve momento, a minha mão ficou entre o meu corpo e o dele, e eu parei e pensei assim, eu vou lembrar disso aqui para sempre, como é que eu faço isso agora, como é que eu toco no menino, onde eu toco, como é que eu toco, como é que eu faço isso, e eu acabei tocando o peito dele com as costas da minha mão, olhei para ele, e aí eu disse, eu sou seu pai, eu sou seu pai. Marcos capítulo 5, por gentileza, abra a sua Bíblia lá. Numa semana de oração, eu sempre tenho um ponto onde eu consigo desafogar um pouco a tensão. Você que veio nessa quinta-feira, você levou sorte. Hoje a gente respira um pouco mais aliviado. Marcos capítulo 5, é uma história muito familiar, eu quero que você acompanhe comigo os versos 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, verso 23, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E o início do verso 24, a Bíblia diz, Jesus foi com ele. Você já viu o que as pessoas são capazes de fazer quando estão movidas pelo desespero? A única coisa que a gente se preocupa numa hora de crise, a última coisa é com o que as pessoas vão pensar. Você perde a vergonha, você perde o pudor, o instinto de autopreservação fala mais alto e você grita, socorro, socorro! É assim que funciona, você não está nem aí para o que os outros vão pensar. A motivação desse pai tem a ver com a condição da filha que está à beira da morte. E ao ouvir falar de Jesus, tendo esgotado todos os recursos conhecidos, nasce nele a esperança que o pregador de Nazaré possa ajudá-lo. Estava se tornando muito comum as pessoas procurarem Jesus. As massas eram atraídas a ele. Os rejeitados encontravam um colo. Os ignorantes eram levados a sério. Os doentes tinham a preferência. E os considerados pecadores descobriam uma chance de recomeço. Mas Jairo era um homem de respeito. Desde a sua vestimenta, o seu vocabulário, tudo nele o distinguia da massa comum. Mas a sua agonia era tão grande que ele não queria correr o risco de Jesus se ocupar com qualquer outra coisa antes de atender o seu caso. Então, o relato de Marcos sugere que ele mal esperou Jesus desembarcar. Seu desespero é tal que Jairo se prostra diante de Jesus, implorando ajuda. A minha filhinha,
diz o angustiado pai, e o termo grego indica aqui uma profunda ternura por sua pequena filha. Como eu disse, quando você realmente precisa de ajuda, nada mais importa. Ele não calculou o risco de comprometer a sua imagem, ele não se importou com a sua reputação, a agonia dele era tal que ele chega a dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer, de tão agoniado, de tão desesperado que ele está. Se você perceber, ele diz, vem comigo, impõe as mãos sobre ela, cura ela. Ele está tentando dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Às vezes a gente não faz meio assim também, como se a gente estivesse dizendo para ele, eu entro com um plano e o Senhor entra com poder, a estratégia é minha, o milagre é teu. Jesus é tão maravilhoso, conhecendo as nossas dores, ele reconhece a nossa necessidade, mesmo quando a gente não usa as palavras apropriadamente, mesmo quando a gente ora de um jeito totalmente desajeitado. Ellen White chega a dizer que Deus ouve o mudo apelo do coração, e nem o grito de uma pessoa em necessidade, não expresso em palavras, ficará desatendido. Que coisa tremenda, mesmo quando a gente nem consegue dizer direito, ele ainda assim atende o apelo mudo do coração. É a dor da alma que ele consegue fazer uma leitura de um jeito que é só dele. Verso 24, Jesus foi com ele, mas algo acontece no meio do caminho. Eu queria que você observasse do meio do verso 24 para frente. Grande multidão o seguia, diz, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, verso 25, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, em muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Por quê? Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, verso 29, se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, verso 31, ó Senhor, vês que a multidão te apertas e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Havia uma outra filha nesse dia que precisava de ajuda, e essa aqui não contava com nenhum intercessor. Marcos diz que ela tinha ouvido falar da fama de Jesus, e ela disse consigo, se eu apenas lhe tocar. Quem era essa mulher? A gente não faz a mínima ideia. Mais uma sem nome, mais um alguém semelhante a nós, que sabe o que é sofrer. A narrativa bíblica nos informa que essa mulher amargava essa situação já fazia 12 anos, você imagina? Ela havia perdido todo o dinheiro buscando tratamento e cura, mas sem sucesso. A condição dela tornava sua vida extremamente amarga. Além das limitações físicas, resultados óbvios de uma hemorragia, do ponto de vista cerimonial, ela era considerada imunda. E numa religião encharcada de exigências e minúcias cerimoniais, ela era excluída das rotinas mais simples, do convívio social, da prática religiosa e dos ajuntamentos coletivos. Mas ela toma coragem. Ela toma coragem e vai ao encontro de Jesus. Correndo o risco de ser descoberta, ela vai ao encontro de Jesus. Com um acesso limitado, ela vai ao encontro de Jesus. Ela não quer nem saber. E nisso, ela e Jairo têm em comum. Ambos apostam todas as suas fichas em Jesus. E eu não consigo deixar de perceber a ironia que essa mulher se interpõe no caminho de um especialista em purificação, logo ela impura do ponto de vista cerimonial. A Bíblia diz que ela tocou na orla da veste de Jesus, isso quer dizer na barra da sua roupa, aqueles vestidões que eles usavam, no primeiro século, muito próprio do Oriente, ainda é usado hoje. E assim, quando a Bíblia diz que ela toca na orla da veste de Jesus, a gente pode acreditar que ela correu o risco de ser pisoteada, porque havia uma grande multidão que apertava Jesus
por todos os lados. Mas tem uma coisa que está implícita no texto. O seu temor, ao ser descoberta, quando ela é questionada, quem me tocou? Pode indicar que ela cria no poder de Jesus, mas não na agenda de Jesus. Ela não se achava digna de uma entrevista pessoal com Jesus, que o seu caso não merecia tanta atenção. Então ela diz na sua cabeça, olha, só tocar já é suficiente. Mas meu amigo, olhe para mim aqui, não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha por atacado, Deus é o Deus do varejo. O mais incrível, numa igreja repleta de gente, numa noite de quinta-feira, é que Deus tem a habilidade de desconsiderar todo mundo e só considerar o seu caso. Não é incrível isso? Não que os outros não mereçam atenção, é que Deus tem a habilidade de considerar você como se fosse único, olho no olho, como se não houvesse mais ninguém. E ninguém tira de Deus o seu jeito particular de lidar com a gente. Jesus para, isso não pode deixar de ser notado, algo importante sempre acontece quando ele para, e ele para tudo que está fazendo. E aí vem uma pergunta que é no mínimo constrangedora, eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu tenho vontade de rir. Ele diz, quem me tocou? Os discípulos chegam a ficar meio assim, coçam a cabeça, sabe? Jairo agoniado, na pressa para levá-lo para casa, e aí os discípulos, ô Senhor, como assim, quem te tocou? Aí fica complicado, Senhor, está todo mundo te apertando de todos os lados, o Senhor me vem com uma pergunta dessa? Jesus tem um jeito todo especial de chamar a nossa atenção, não é? Eu acho isso aqui realmente incrível, mas ouça o que eu vou lhe dizer, a forma como você se aproxima de Jesus determina o que você vai ganhar. Eu já disse isso aqui, alguns meses atrás. Às vezes numa rotina semanal, a gente vem aqui toda semana, e vem, presta o culto, ouve, a gente senta aqui, vamos ver o que eles têm para a gente hoje, não é? E a gente fica, e muitos de nós voltamos para casa, de mãos vazias. Sabe por quê? Porque nossa expectativa foi muito baixa. A gente veio com uma expectativa muito tímida. A multidão que o aperta naquele dia, não percebe que há um poder eterno, ilimitado à disposição. Quantos precisavam de extrair dele poder, mas porque só ela foi. Porque este é o primeiro caso de alguém que é curado, extraindo o poder, sem o objeto do poder ter a consciência de que estaria sendo tocado. Não há. Lógico, Jesus está atraindo a fé dessa mulher, mas o que precisa estar em evidência aqui, é que a forma como a gente se aproxima de Deus determina o que a gente vai tirar dele. A gente não pode ser tímido. Você lembra o que aconteceu lá na história do antigo Israel, quando o profeta disse o seguinte, não vai faltar azeite, só que é o seguinte, pega todos os vasilhames que você puder. A mulher foi esperta, ela foi na vizinhança, e o azeite mesmo, não acabou. O que acabou foram os vasilhames. Teria azeite tanto quanto houvesse lugar para colocar ele. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Isso é muito sério que eu vou te dizer. Bênção, a bênção mesmo, não é determinada pela sua origem. A bênção é determinada pelo seu recipiente. Como é que você quer sair daqui hoje? Essa expectativa muito tímida limita o tamanho da bênção que Deus quer nos dar. Você precisa entender que há um poder extraordinário à disposição, capaz de jorrar na sua vida aquilo que realmente é necessário. De mim saiu o poder, disse Jesus. Eu gosto demais dessa frase. Ele consegue distinguir um toque de todos os outros, e esse é o fundamento da religião bíblica. Deus é um Deus pessoal. Temendo uma palavra de censura, um olhar de condenação, mas ciente do que tinha acontecido com ela, ela timidamente levanta a mãozinha no meio daquela gente toda e diz assim, ó, fui eu. É quando Jesus deixa claro para Jairo e para todos nós, filha, diz ele. Esse é o tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco.
É assim que Deus quer que a gente olhe para Ele, como um pai. Interessante que Jesus, nos evangelhos, chamou Deus de pai mais de 200 vezes. Em algumas ocasiões, de forma até bem especial. Quando criança no templo, você pode lembrar aquela vez, quando a mãe o questiona, onde é que você estava? Eu estava cuidando do quê? Dos negócios do meu pai, Lucas 2,49. Na cruz, sua última frase na cruz, Lucas 23,46, ele chama Deus de pai. A fórmula da oração, quando questionado pelos discípulos, como é que a gente faz para orar? Ensina a gente a orar. Aí como é que Jesus sugere que a gente deveria se aproximar de Deus? Pai nosso. Mais que isso, ele também utilizou uma expressão mais íntima, que no português, quando a gente recebe essas traduções nas Bíblias que a gente tem, não chega aí bem exatamente no seu significado. Quem sabe no Brasil a gente só encontra no Nordeste e no Norte uma tradução à altura na língua portuguesa, que é como? Painho. Essa é a tradução mais próxima do nome, da expressão que Jesus nos autoriza a usar quando a gente chega perto de Deus. No inglês, Daddy. Sabe que um grande estudioso da língua antiga, dos escritos antigos, um erudito chamado Joaquim Jeremias, ele faz uma análise e descreve mais ou menos assim. Tive cuidado de colocar ali para você acompanhar comigo. Com a ajuda de meus assistentes, examinei a literatura devocional do antigo judaísmo. O resultado desses exames foi que em lugar algum dessa vasta literatura foi achada a invocação de Deus como Abba Pai, que é o painho. Abba era uma palavra comum, uma palavra familiar e corriqueira. Nenhum judeu teria ousado tratar Deus dessa maneira. Não obstante, Jesus o fez em todas as suas orações a nós legadas, com uma única exceção, o brado da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Na realidade, uma citação do Salmo 22. Na oração do Senhor, Jesus autorizou os discípulos, a você e a mim, a repetirem a palavra Abba depois dele, dando-lhe o direito de partilhar em sua condição de filho. Autorizou-nos a falar com o seu Pai Celeste de um modo mais confiante e familiar. Não é incrível? Agora, perceba, nesse caminho que Jesus abriu, agora a gente tem condições de chegar a Ele e chamá-lo de Pai. Mas você sabe que a Bíblia apresenta vários nomes para Deus. Você deve lembrar vários deles aí. Deixa eu refrescar a sua memória. No hebraico, Elohim, o Deus criador, poderoso, Deus forte. El Shaddai, Deus todo-poderoso. Adonai, que é na realidade uma expressão para poupar o uso de Yahweh, que é Senhor. Eles usam o Adonai para não desgastar a palavra sagrada Yahweh. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Jeová Shalom, o Senhor a nossa paz. Jeová Sidikenu, o Senhor nossa justiça. Jeová Rohi, o Senhor nosso pastor. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. El Elyon, altíssimo. El Roi, Deus que vê. El Olam, Deus eterno. E El Gibor, Deus poderoso. Esses são os nomes que você pode encontrar na Bíblia. E quando você está em apuros, um desses nomes aqui pode ser utilizado apropriadamente, para que você possa chamar o Deus e evocar dele o poder que lhe é característico. Mas você pode chamar ele disso tudo, mas se você quer acertar seu coração em cheio, chame-o de Pai. Agora, gente, boa parte da nossa visão distorcida, míope, a respeito de Deus, consiste na nossa relação deteriorada com os nossos pais. Boa parte dos nossos problemas com Deus é porque tivemos problemas com os nossos pais. Uma estratégia bem demoníaca. A nossa imagem de Deus é moldada pela visão que a gente tem dos nossos pais aqui na terra. Eu conheci casos horrorosos. Tive um ancião que me disse uma vez que o pai dele nunca sorriu para os filhos, porque na mente do pai desse ancião, para manter o respeito e o temor dos filhos, ele nunca mostrou um sorriso sequer.
Disse para mim que viu o pai dele sorrindo uma única vez diante de alguma cena cômica, e quando o pai percebeu que o filho estava vendo ele rindo, ele fechou a cara imediatamente. Que dizer de uma mãe que diz ao filho que ele está de castigo enquanto ela lembrar do que ele fez? Já presenciei abusos psicológicos. Você não serve para nada, você não vai dar nada na vida igual seu pai, você não aprende nunca. Eu já atendi casos de abusos físicos, pais que batem com raiva para causar dor, excessos na disciplina, criança que vai marcada para a escola. Já me deparei com casos de abusos espirituais, cultos em casa, extensos e cansativos, pais que exigem a reverência dos filhos, não pelo temor a Deus, mas para preservar a própria imagem. Afinal de contas, o que vão dizer de mim se você se comportar mal? Uma família estragada, uma educação distorcida, tudo isso abre caminho à incredulidade, à rebeldia e ao paganismo. A má compreensão de Deus abre caminho para conceitos pagãos, e muitos disso se dá por conta de famílias completamente desestruturadas. A Sra. White nos diz que enquanto os filhos não tomarem a consciência de suas responsabilidades com Deus, o pai e a mãe estão no lugar do Altíssimo. Quando você permite a falta de respeito, de reverência a você, na tenra idade, na primeira infância, você está preparando uma criaturazinha para o fogo do inferno. Esse conceito pagão, de pais ruins, de mães ruins, basicamente cria na mente da criança assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa, senão meu pai e minha mãe não vão me amar. Crescem assim, eu tenho que fazer alguma coisa, senão Deus não vai me amar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o ser humano reage à iniciativa divina, não o contrário. Deus não pode ser manipulado. A nossa obediência não desperta o amor de Deus, a nossa obediência é uma reação ao amor de Deus. Disse o profeta Samuel, naquele caso de Saul, já citado aqui na última segunda-feira: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é que a gordura de carneiros. A base do paganismo é a tentativa de provocar uma reação dos deuses através de práticas, normalmente degradantes. Sacrifícios de crianças, prostitutas cultuais, práticas degradantes para que você provoque uma reação nos deuses, para que ele se faça propício aos meros mortais. Como aquilo que você pode ver no Monte Carmelo, por exemplo, dos profetas de Baal, cortando o próprio corpo, dançando e infligindo sobre si dores, tentando evocar o Deus que faz da natureza, o Deus da chuva, para mandar água depois de 3 anos e meio de seca. Isso é a base do paganismo. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque o Deus naturalmente, os deuses naturalmente, eles são mal-humorados, e para eu mudar o humor dos deuses, o humor da divindade, eu tenho que provar que eu estou disposto a agradá-lo. O problema é que o neopaganismo, ou o paganismo cristão, e você diz, paganismo cristão? Sim, é quando você, crente, não se utiliza de práticas degradantes, mas você usa os 10 mandamentos, você usa a frequência à igreja, você usa o dízimo, você usa o cargo da igreja, você usa o seu ativismo, tudo isso para dizer para Deus, olha, você tem que me abençoar. Tentativas ridículas de manipular os sentimentos de Deus. Está vendo? Olha o que eu estou fazendo, tudo que o Senhor mandou, quase que jogando ele na parede, dizendo assim, você tem que me abençoar agora. Como disse John Ortberg, é a nossa vontade de domesticar Deus, para que Ele possa ser útil sem ser um incômodo para nós. Deixa eu dizer para você, não é atribuição do filho convencer o pai de amá-lo. E pode ser que essa noite eu esteja falando para pessoas completamente comprometidas com uma infância ruim, uma educação terrível. Nunca foi atribuição do filho convencer o pai de amá-lo. Nunca foi. Essas tentativas dentro do lar e no seio da igreja têm levado muitos ao desânimo e até ao desespero.
O cristianismo bíblico é a única religião que coloca a divindade oferecendo alguma coisa antes de fazer qualquer exigência. O cristianismo bíblico é a única religião onde quem faz o sacrifício é o próprio Deus. Aí alguém pode argumentar, mas a gente também tem que fazer sacrifício. Sério? Sério mesmo? O que ele pede que a gente abandone realmente vale a pena? Pedir a você que não vire as costas a ele realmente é um sacrifício? Pedir a ele para não trair a confiança da sua esposa que você jurou amar é mesmo um sacrifício? Pedir que você não destrua o seu corpo é realmente um sacrifício? Pedir que você respeite a propriedade alheia e o teu próximo é realmente um sacrifício? Tudo que parece ser realmente difícil só tem um objetivo: poupar a gente do sofrimento. A obediência que nos é exigida pode ser comparada ao pai, ao pedido de um pai que tenta impedir o filho de pular do carro quando o carro está em movimento. Não é sacrifício nenhum obedecer uma ordem que vai poupar a nossa vida. A nossa obediência deveria ser uma resposta voluntária de amor a um amor incomparável. Ao parar tudo para atender aquela filha, Jesus está nos dando uma pista de como Ele lida com as nossas coisas. Mas a gente não pode esquecer do coitado do Jairo. Falava ele ainda, verso 35. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, eu gosto dessa frase, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Quando desencorajaram a presença de Jesus, dizendo que já era tarde demais, eu gosto como a narrativa apresenta a reação de Jesus, não acudindo a tais palavras. Olhe para mim aqui que eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem que aprender de uma vez por todas que tem coisa que a gente não pode dar bola. A gente tem que adotar um filtro, senão a gente fica louco. Sim, você precisa ouvir as pessoas, senão você vai agir como uma mula empacada, cheia de teimosia. E Deus me livre me agir como uma mula, mas também Deus me livre levar tudo a sério do que eu ouço, eu vou ficar louco. Mas Jesus se apressou a dizer para Jairo: não temas, não temas. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. A Bíblia diz que a menina tinha 12 anos. Percebeu o detalhe? A menina tinha 12 anos e a mulher vinha sofrendo há 12 anos. Mas Jesus cruza o caminho de ambas no momento crucial da vida delas. No começo do fim e no fim do começo. Uma reuniu forças para tocar Jesus, a outra precisou ser tocada, já tinha passado do ponto, morta. Não importa. Jesus dá conta de qualquer caso. Dele, ouça o que eu vou lhe dizer, dele sairá poder. Os filhos de Deus têm acesso direto a ele. Você lembra o que João disse? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Foi ele mesmo quem disse: que privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Naquela noite de segunda-feira eu disse para o Noah: eu sou seu pai. Foi a primeira coisa que eu disse a ele. Foi a primeira garantia da nossa relação. Tudo que ia acontecer dali para frente dependia disso. Eu sou o seu pai, você é o meu filho. Eu não disse naquele dia o que eu esperava dele, ele nem entenderia. Eu também nem deixei claro para ele naquela noite de segunda-feira quais eram as regras da família, era muito cedo para isso. Primeiro tinha que ficar claro uma coisa: quem eu era, qual era o meu papel, qual era o meu dever.
O Noah passou a compreender as minhas exigências depois que já não havia mais dúvida do meu amor. Outro dia eu precisei ter uma conversa com ele. Normalmente ele fica muito ansioso para vir para a igreja. Eu acho até que é o momento mais especial da semana. Os amigos, o espaço, o ambiente de confiança, é uma festa. E às vezes quando eu estou atendendo as pessoas ali no sábado à tarde, eu paro tudo, interrompo o que eu estou fazendo e vou atrás dele, para falar com ele. Para que fique claro que ele tem prioridade na minha agenda, na minha rotina, e de que o mundo vai parar se ele precisar. Aí às vezes eu chamo ele, e às vezes ele não me ouve. Então eu precisei ter uma conversa com ele semana passada. Eu disse para ele: você precisa reconhecer a minha voz, acima de todas as outras, acima dos ruídos, do barulho, da voz dos seus amigos, da sua própria voz. Você tem que reconhecer a minha voz e parar imediatamente o que você está fazendo. Porque se você não reconhecer a minha voz, que você pode ver, você não vai ser capaz mais tarde de reconhecer a voz de Deus quando Ele falar com você. E quando Deus falar com você, e esse dia vai chegar, você tem que parar tudo imediatamente para obedecer. É a voz do Pai. É a voz do Pai que chama, que convida, que anima, que exorta. Eu posso estar falando para alguém nessa noite com o coração partido. Alguém que amarga a dor da rejeição materna ou paterna. Posso estar falando para alguém que descobriu depois de não sei quanto tempo que era adotado. Posso estar falando para alguém que muitas vezes ouviu da boca irritada de um pai ou de uma mãe, que foi uma gravidez não pensada, não planejada. Por isso, quem sabe você vive na defensiva, porque você já sofreu demais para confiar nos outros. Todas as tentativas acabaram em frustração, e toda essa frustração afeta inclusive a sua relação com Deus, a ponto de você já ter cedido ao pensamento de que Ele não liga para você. Deus faz milagre na vida de todo mundo, mas na minha vida Deus nunca fez nenhum milagre. Uma vez eu precisei atender uma pessoa. Nós cantávamos uma música muito bonita, numa das minhas igrejas, virou uma marca, virou um símbolo. Cantávamos em grandes celebrações, e no refrão da música dizia: hoje o meu milagre vai chegar. E uma vez eu fui abordada por uma mãe desesperada. Ela tinha muitos conflitos, e ela dizia: estou cantando isso já faz mais de 2 anos, e o meu milagre nunca chegou. Deixa eu dizer para você, pode parecer a frase mais batida, mas não há uma verdade mais sólida do que essa. Nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus. Nada. Seria o caso nessa noite de você precisar de um toque do Divino Mestre. Gostaria você de perceber como aquela mulher, algo que é operado em você. Seria a nossa fé nessa noite suficiente para a gente extrair dele poder? Meus irmãos, nos estágios do crescimento cristão, tem uma coisa que tem que ficar clara na nossa relação com Deus: Ele é Pai. E como eu já mencionei, pode ser que a nossa referência paterna não seja ideal. Por isso é mais difícil você acreditar de que Ele é um Pai que ama você, e você não precisa fazer nada para que Ele o ame. Nada. Não, peraí, pastor, não é assim, não pode ser tão fácil assim. Deixa eu dizer a você, que o amor que Ele dispensa a você, não depende da sua obediência. O amor que Deus tem por suas criaturas, por um marginal, criminoso, que violenta crianças, por alguém dominado por demônios, o amor que Deus dispensa às suas criaturas, mesmo essas que já tiveram a imagem de Deus desfiguradas nele, é uma coisa que não depende da obediência, da frequência à igreja, essa coisa toda. Não. Agora, lógico, o coração de um pai se sensibiliza muito quando percebe que o amor que é dispensado, ele volta numa atitude de reconhecimento a esse amor.
E aqueles que são pais sabem exatamente o que eu estou dizendo. Qualquer gestozinho desse tamanho, genuíno, da sua pequena criança, reconhecendo que percebe o amor que você dispensa a ela, amolece a gente por inteiro, faz as nossas pernas falharem. Não seria interessante nessa noite você dizer a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor quebre em mim essas fortalezas que impedem essa minha compreensão, as minhas referências são ruins. E pode ser que Deus tenha trazido você exatamente a esse ponto, porque para você avançar no seu cristianismo, isso precisa ficar claro. Deus precisa se revelar a você tal como Ele é. E o fato de Ele ter enviado o seu Filho para morrer por você, não é o que provoca o amor dEle. Ah, Jesus morreu por esse miserável, agora eu vou amá-lo porque Jesus morreu por ele. Não, Jesus não passa a amar você, porque Deus não passa a amar você porque Jesus morreu por você. Jesus morreu por você porque o Pai já te amava. O amor do Pai é a causa. O amor do Pai é a causa. A prova do amor de Deus é que Cristo veio reconciliar consigo o mundo, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós não tínhamos consciência dos nossos deveres, quando não pesava sobre nós a consciência de uma resposta de obediência. Deus já amava. Deus já amava. E ninguém tira isso dele. Ninguém pode tirar de Deus o jeito dele lidar com as suas criaturas. Ele ama e ponto final. E para a gente avançar nos estágios do crescimento cristão, e até aqui temos visto deveres e responsabilidades, nessa relação nós não vamos ter força e não vamos ter a motivação para a gente adotar as mudanças necessárias, se isso não ficar claro. Uma resposta de amor a um amor incomparável. Como nós teríamos coragem de não amá-lo, ele nos amando tanto? Pode ser a pregação, o jargão mais desgastado da pregação cristã, mas tudo depende dessa verdade. Eu e você somos a coisa mais linda que Deus tem. Deus quer nos livrar desses fardos horrorosos. Deus quer nos livrar desse peso, dessa bola de ferro amarrada no nosso tornozelo, que não deixa a gente avançar. Deus quer livrar a gente disso. O Elias e a Mel vão cantar agora, tentando incentivar a gente, dizer assim: você não precisa ter cuidado nenhum, você não precisa ter cuidado nenhum dessa vida, isso é papel meu, isso é trabalho meu, isso é responsabilidade minha, eu sou o seu pai. Tudo se define a partir disso. E aí agora vem Jesus e diz assim: quando você for falar com Ele, chega com Ele na intimidade. Isso não é falta de respeito, porque você foi autorizado, é chegar nele, colocar a cabeça no peito e dizer: Painho, porque é exatamente isso que Ele é. Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Rei da glória, Deus do universo, Criador dos céus e da terra, tudo isso Ele é. Mas Ele quer que você o chame de Pai. Essa relação, a mais íntima, terna, é essa relação que Ele quer ter conosco. Como nós seríamos como igreja, se nós nos portássemos como filhos, herdeiros? Como nós nos portaríamos diante de tantas ameaças e incertezas, sabendo que o nosso nome consta no testamento, de que seremos herdeiros, nada mais, nada menos do que o reino da glória. Isso tem que fazer alguma diferença. Quem sabe a mensagem de hoje seja um ponto de partida. Quem sabe hoje você conseguiu entender por que você está com tanta dificuldade. Porque na base, na origem, na causa, lá na infância, você recebeu um modelo completamente, um rabisco, um modelo completamente distorcido, e a visão é míope, distorcida. Quem sabe a mensagem de hoje possa levá-lo a pensar o seguinte: eu preciso de ajuda. E eu queria ter condições de ajudá-los, mas eu preciso reconhecer as minhas limitações. Eu não tenho formação para mexer com algumas das coisas que vocês precisam. Eu não tenho formação. A minha ética impede que eu mexa em feridas que eu não vou conseguir ajudar a sarar e a curar. Pode ser necessária ajuda especializada. Essas coisinhas precisam ser ajeitadas. Porque muitos de nós, com vários desses problemas,
nós arrastamos para o seio da igreja todos esses traumas e desconfortos, e é isso aqui vira um negócio. Tendo a consciência de nossas limitações, já é o primeiro passo. Tendo a certeza do amor de Deus, nós temos a maior de todas as garantias. Eu queria que você atentasse ao apelo que eu estou fazendo hoje como seu pastor. A igreja brasileira de Dallas precisa se portar como filha de Deus. Como filha de Deus. Enquanto a música é cantada, se você quer colocar a sua cabeça no peito do seu Criador, eu vou pedir para você colocar-se em pé no lugar onde você está para dizer o seguinte: me ajuda. Eu quero extrair de ti o poder. Eu quero extrair de ti o poder. A garantia dessa história que estudamos hoje é que Ele vai parar tudo para olhar nos seus olhos, para que você sinta que em você foi operado algo sobrenatural na noite de hoje. Sobrenatural. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Nosso Deus e Pai, nós queremos aprender a descansar em Ti. Nós queremos aprender a confiar no Teu amor e no Teu cuidado. A lição da confiança em Deus é uma das mais difíceis de ser aprendida. A nossa fé é testada o tempo inteiro. Mas nós queremos, Pai, aprender a confiar em Ti. Nós queremos
ter uma relação contigo tão íntima e pessoal como de um pai amoroso com sua pequena criança. Nós precisamos entender que tua experiência, sabedoria infinita, te incapacita de errar, inviabiliza qualquer chance de erro. É muito atrevimento nosso achar que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida, e a gente vive aí dando uns tropeços, como uma criança que depois de ter dado seus primeiros passos, acha que pode largar a mão do pai e correr numa estrada movimentada cheia de carros. O resultado não pode ser bom. Nós queremos segurar na tua mão. Segura nossa mão, Pai. E se a gente se atrever a querer largar do Senhor, nos pega no colo, nos amassa contra o peito. Fixa os teus olhos nos nossos. Estabeleça conosco uma conexão, Pai, tão irresistível que a gente se renda. Se existe alguém dentro dessa igreja que ainda não adquiriu uma experiência real com Jesus Cristo, por favor, revela-te a esta alma e manifesta o teu amor a ela para a tua própria glória, Pai. Que a igreja brasileira de Dallas seja marcada por sua relação com Jesus Cristo, pela confiança em Deus o Pai, e porque vive cheia do Espírito. Despeça-nos com a tua paz nessa noite. Nos prepara ainda para amanhã. O Senhor tem mais a nos dizer, o Senhor tem mais a nos revelar, mas possamos ir para casa certos do teu amor, na certeza do teu cuidado. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso amigo e nosso Senhor. Amém. Eu vou estar à saída para me despedir de você.